um pouco da arquitetura e linguagem, então fique à vontade. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Bom, então, primeiramente, me desculpar de novo, né, pelo atraso e agradecer, tá, mais uma vez o convite. A gente do Recife Arquitetos, a gente ficou bastante feliz, né, por ter sido lembrado, tá, e a gente sempre acha interessante poder estar estabelecendo esse contato com a academia, tá? A gente acredita que é algo bem rico, né, tanto para vocês quanto para a gente. Então, desde já agradeço à instituição, ao curso de arquitetura da UBRA, a Juliana, que foi quem fez o contato direto comigo, e a todo o diretório do curso de arquitetura. Bom, então, iniciando um pouco a apresentação, e aí a forma como eu estruturei, né, como eu pensei um pouco essa apresentação, foi a partir da conversa que eu tive com a Juliana e de como eu entendi que seria interessante, né, principalmente por causa desse formato que vocês construíram de tentar falar um pouco da arquitetura de cada região do país, né, que particularmente a gente achou bastante interessante. Tá, e a partir daí a gente vai fazer uma transição entre um pouco do Recife e do escritório propriamente dito, tá? Porque vocês vão perceber que isso vai estar bem interligado. E aí, como eu falei, né, a estruturação dessa apresentação, né, baseado no que eu conversei com a Juliana, a gente decidiu pontuar a partir de 3 palavrinhas-chave, né? Seria arquitetura enquanto linguagem, processo e experiência. E aí, ao longo da apresentação, da conversa que a gente tiver, vocês vão entender um pouco melhor, né, da posição de cada uma dessas palavras dentro do que a gente acredita, dentro da produção que a gente vem desenvolvendo no Recife Arquitetos, tá bom? E aí, né, eu achei importante, antes de partir propriamente dito, para falar sobre o escritório, sobre a nossa produção, talvez contextualizar rapidamente todos vocês, né? Não sei se a maioria aqui ou alguém conhece um pouco da cidade do Recife, tá? E aí, particularmente, a gente no Recife Arquitetos, a gente entende, né, que é fundamental essa compreensão do contexto do lugar que a gente vive e produz arquitetura, tá? E aí essas imagens, né, propositalmente, especificamente essa imagem no canto direito da tela, ela é uma das imagens que mostra talvez um dos pontos mais emblemáticos da cidade, tá? E aí, se vocês, por curiosidade, pesquisarem rapidamente agora no Google, talvez apareça imagens parecidas como essa, que é um dos cartões postais vendidos da cidade do Recife, né? Que é esse contexto da praia de Boa Viagem, né? Com esse paredão de prédios, quase que empurrando a faixa de areia na direção do mar, né? E essa é uma imagem, né, que a gente costuma falar que realmente ela é vendida, né? É uma imagem que ela é vendida e, consequentemente, construída no imaginário das pessoas que não vivem aqui, tá? E aqui mais no centro da tela, né, também propositalmente, eu coloquei essa imagem do Marco Zero do Recife, com esse letreiro turístico, né? E aí eu deixo essa provocação para vocês, né? Qual é a imagem que vocês têm da cidade do Recife, para aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar, ou para aqueles que só conhecem de alguma imagem ou algo nesse sentido. E aí, a partir disso, né, a minha fala no próximo slide vai ser no sentido, talvez, de desmistificar um pouco apenas essa imagem que é construída do Recife, tá bom? E aí, quando a gente fala da cidade do Recife, assim como a grande parte das grandes cidades brasileiras, tá? A gente vai estar falando de avanço tecnológico, tá? Não apenas do ponto de vista construtivo, arquitetônico,
tá? Mas, especificamente, quando a gente fala do Recife, é possível, sim, pensar a cidade como uma cidade como um polo tecnológico. A gente hoje possui aqui na cidade do Recife o polo do Porto Digital, que é um dos principais do país. Acredito que em Porto Alegre vocês tenham uma condição, né, de um setor parecido, né, uma área voltada para o desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias, softwares. Então, o Recife tem, sim, também essa imagem, né? E aqui eu destaco um dos empreendimentos, né? Um dos edifícios mais emblemáticos desenvolvido nos últimos anos na cidade, que é o edifício empresarial o Charles Darwin. E aí, o Recife também é patrimônio, né? Acredito que vocês devam saber que a cidade do Recife ela foi uma das primeiras vilas, tá, brasileiras, e em virtude disso a gente tem um acervo, né, histórico, cultural e arquitetônico bastante rico, tá? E aí, em especial, eu decidi destacar a sinagoga Carral Zu Israel, tá? Que é a primeira sinagoga construída nas Américas, e ela está situada hoje numa das principais ruas da cidade, né? Principalmente quando a gente pensa do ponto de vista patrimonial, que é a Rua do Bom Jesus, que coincidentemente no ano passado foi considerada uma das 3 ruas mais bonitas do mundo. E, infelizmente, né, em paralelo a tudo isso que eu já comentei sobre a cidade do Recife também é uma cidade extremamente desigual, né? Ao mesmo tempo que ela é um polo regional, uma cidade que tem uma influência bastante grande na região, mas que, em virtude também dessa alta concentração de renda, a gente acaba presenciando uma série de situações como essa, né? E aí eu destaco uma das tipologias mais comuns que a gente tem aqui nas margens do rio, que são as palafitas, né? Estruturas extremamente precárias que são desenvolvidas, né, em grande parte da cidade. É uma condição que eu acredito que é facilmente identificada também em algumas outras cidades mais no norte, né, como no Pará, no estado do Amazonas, também a gente tem uma situação bastante semelhante com esse tipo de habitação, né, que ela é um pouco que erguida em relação a essas áreas de rio, né? Enfim, então são situações extremamente precárias. Então, nesse primeiro momento, eu quis contextualizar um pouco da cidade do Recife, dessa diversidade, dessa complexidade que é a cidade, que, em consequência, vai influenciar bastante vocês vão perceber, no nosso modo de pensar e de produzir arquitetura. Tá bom? Bom, então, saindo um pouco da contextualização sobre a cidade, né, e falando já sobre o escritório, o Recife Arquitetos ele tem início em 2018, tá? Oficialmente. E aí eu costumo dizer, né, que essa data ela é mais do ponto de vista oficial, né? Porque eu e meus sócios a gente acaba tendo o nosso primeiro contato desde a graduação, a gente coincidentemente entra junto na Universidade Federal de Pernambuco e desde então desenvolve essa parceria durante a graduação. A gente se forma em 2014, mas não se junta de imediato, né? A gente acaba cada um seguindo, né, em áreas distintas, em escritórios distintos, e a gente só volta a se reunir aqui no ano de 2018, tá? Do ponto de vista do foco, essa é uma questão interessante porque lá no início, né, isso não era uma coisa que a gente já pensava, né, em seguir determinada área. Acredito que vocês já imaginam que lá no início, né, de qualquer escritório, surge uma série de dificuldades, as demandas de clientes, elas acabam não aparecendo como a gente imagina, e a gente, enquanto escritório recém-criado, acabava fazendo quase tudo que aparecia. Tá? Mas aí a gente percebe que, com o tempo, para a gente especificamente, era fundamental a gente começar a ter um olhar mais afunilado, né? Criar um foco para uma ou algumas áreas de atuação. Tá? E hoje a gente tem esse foco basicamente voltado para a área de hotelaria, tá? Com especial interesse na parte de hotelaria de praia, né? Com pousadas também,
E a arquitetura residencial, que está aí com a gente desde o início, né, que acaba sendo um hobby para a gente dentro do escritório. Do ponto de vista do recorte de atuação da gente, apesar de termos algumas atuações pontuais em algumas outras regiões, mas hoje a atuação do escritório está muito concentrada nos estados de Pernambuco e Alagoas, principalmente do ponto de vista ali de algumas cidades do litoral. Bom? E aí, como a gente acredita que arquiteturas são feitas por pessoas, né? E aí aqui eu trago rapidamente um pouco de quem faz hoje o Recife Arquitetos, né? Não por uma questão de ego, mas mais para também destacar os meus outros dois sócios, o Henrique Mafra e o Alexandre Barreto. Então, somos nós que hoje a gente acaba estando à frente do escritório. Bom, e aí já fazendo uma ponte, né, com a primeira palavrinha que eu trouxe para vocês no título da apresentação, sobre linguagem, a gente decidiu que era importante falar um pouco de coisas que influenciaram e influenciam a gente no cotidiano, principalmente do ponto de vista de produção, tá? E aí uma das referências que a gente traz desde a faculdade, né, esse livrinho aí da capa verde, não sei se vocês já tiveram algum contato, pelo menos de ouvir falar, mas apesar de ser um livro pequeno, um livro simples de texto bastante fácil, né, que muitas vezes ele acaba sendo até parecendo despretensioso, mas ele é um livro que ele vai sintetizar uma série de discussões importantes que vinham sendo desenvolvidas na arquitetura pernambucana, né, na chamada Escola de Arquitetura Pernambucana Moderna, ali na segunda metade do século XX, e que o professor Armando de Holanda, né, lá em 76, durante a sua pós-graduação, ele vai desenvolver esse livro, né, que chama Roteiro para Construir no Nordeste, onde ele vai destacar uma série de condicionantes projetuais, principalmente do ponto de vista de entender e se posicionar em relação às questões climáticas que a gente tem aqui na região Nordeste. E aí, quando eu falo condições climáticas, muito especificamente na parte mais litorânea, né? E aí eu destaco aqui, no canto direito da minha tela, né, o primeiro capítulo do livro, que ele chama de Criar uma Sombra, tá? Que aí ele vai destacar, né? Começamos por uma ampla sombra, por um abrigo protetor do sol e das chuvas tropicais, por uma sombra aberta, onde a brisa penetre e circule livremente, retirando o calor e a umidade. E aí eu vou destacar para vocês essas duas palavrinhas aqui, que particularmente, né, para quem, não sei se algum de vocês aqui já teve a oportunidade de visitar a cidade do Recife, mas é uma cidade extremamente quente e com a umidade extremamente alta, né? A gente está falando aqui da casa dos 80% de umidade do ar. Então, são questões extremamente relevantes, né, que em termos de arquitetura, a gente parece uma coisa óbvia, mas que a gente precisa o tempo todo estar atento. E aí eu destaco aqui, desse próximo slide, né, ainda falando sobre linguagem, dois exemplares arquitetônicos importantes para sintetizar um pouco do que eu falei anteriormente, né? Então, aqui no canto direito, eu trouxe uma imagem do edifício Vila Mariana, tá? É um edifício de 76, projeto do arquiteto Van de Kock Tinoh, que é um arquiteto recifense bastante importante. E aí, nesse edifício, o Van de Kock ele vai conseguir sintetizar uma série de condicionantes projetuais, né, que vão exatamente na direção de pensar essas questões locais, né? E aí aqui, um dos principais elementos, né, que caracterizam o partido desse edifício é exatamente esse elemento que ele cria, aonde na parte de cima, tá, vai funcionar como uma jardineira para o edifício, ao mesmo tempo que o mesmo elemento ele funciona como uma proteção, né, um brise que vai quebrar a insolação, né, batendo direto, para que ela não possa incidir direto nessa fachada em fita, né, praticamente a fachada inteira é de esquadria. Então, essas são questões que o Van de Kock acabou resolvendo de uma forma bastante interessante e eficaz aqui. E aí, o outro elemento que eu destaco nesse edifício, que o próprio Van de Kock destaca quando ele fala sobre esse projeto, é da tentativa de trazer para o edifício vertical residencial a ambiência de um quintal.
né? Porque lembrem, a gente está falando aqui de um edifício da década de 70. Então, aqui no contexto do Recife, grande parte da população ainda estava acostumada a viver em casas térreas, em sua maioria como quintal. Então, na medida que essa classe média alta do Recife passa a morar nesse tipo de tipologia, acaba havendo sim um choque cultural, né? Porque você passa a viver em condições completamente diferentes. Então, para o Van der Kolk, né, a ideia seria de trazer exatamente esse quintal para dentro das edificações. O segundo edifício que eu destaco aqui nessa imagem é o projeto do Cais do Sertão, é o projeto do Escritório Brasil Arquitetura, acredito que vocês devam conhecer. O projeto foi concluído em 2018 e que, em sua fachada, ele traz um elemento extremamente relevante para a nossa arquitetura, né? O elemento do cobogó, que é um elemento que ele surge aqui no Recife, tá? E ele vai ser extremamente importante também por sintetizar todas essas questões que eu venho falado aqui, que eu tenho falado para vocês, né? Um elemento que permite, ao mesmo tempo, garantir essa permeabilidade entre ambientes distintos, ao mesmo tempo que ele permite também a transição do vento entre esses ambientes, que é uma questão bastante importante e que, inclusive, o Armando de Holanda defende, né? É um dos pontos que ele defende lá no roteiro para construir no Nordeste. Bom, e aí fazendo um pouco dessa costura, né, do que a gente tem enquanto referências e o que a gente entende, né, de linguagem que a gente tenta trazer para dentro do escritório, né, que é exatamente essa questão da proteção das fachadas contra as intempéries. Então, a gente sempre está nessa busca por esses materiais originais, né, quase que primitivos para a cultura local, né? Então, cobogó aqui, criando essa permeabilidade, elementos de fachada que, ao mesmo tempo que garantem a identidade do partido, mas que podem se transformar em um brise, ao mesmo tempo que a própria laje do pavimento ela já se prolonga, tá? Formando, então, a gente teria aqui quase que um brise nos dois sentidos. Então, essas são algumas questões que a gente quase que a gente briga, né, dentro do escritório para estar tentando trazer o tempo todo. Porque a grande questão aqui desse tipo de solução é muitas vezes em relação ao custo e à cultura, né? Acredito que na região de vocês, o mercado imobiliário também ele deve ter uma força muito grande em algumas tomadas de decisão. E quase sempre, né, soluções como essa acabam, de certo modo, encarecendo um pouco o projeto. Então, por mais que essas soluções possam trazer, né, mais conforto, enfim, uma melhor ambiência para os usuários futuramente, é quase sempre uma luta para a gente estar tentando defender esse tipo de solução frente a um mercado que normalmente busca soluções com custos mais enxutos. Tá? Mas a gente, dentro do escritório, acredita muito que vale sempre a pena tentar estabelecer, né, esse jogo entre uma proposta que a gente acredite ser coerente, né, com um projeto que também seja viável financeiramente para o cliente. Bom, e aí vou entrar agora em alguns projetos que a gente acabou definindo que seriam interessantes serem apresentados, tá? Principalmente dentro daquele recorte de atuação que eu falei anteriormente, né? Principalmente da parte de hotelaria. E aí eu vou iniciar com esse projeto, o Costa Dourada Village. Tá? Ele é um projeto que ele foi desenvolvido na cidade de Alagoas, no município de Maragogi, em Alagoas. É um projeto que ele teve início ali em 2018. Ele consiste em um retrofit de 41 unidades de hospedagem, tá certo? E aí, deixa eu só passar aqui para vocês entenderem um pouco melhor do projeto, tá? Então, são 41 unidades, isso aqui é um condomínio, e aí, basicamente, a gente tem duas tipologias, tá? Que são muito parecidas e que, basicamente, elas diferem por uma ser 2 quartos e a outra possuir 3 quartos. E aí, isso acaba conferindo uma edificação de 75 metros quadrados e uma de 90 metros quadrados. Tá certo? Então, era um condomínio, era um terreno extremamente grande, onde a implantação das casas elas já estavam
mas na lateral do edifício, criando esse grande jardim central, né, de percurso, uma área com alguns elementos de convivência nessa área, mas basicamente o nosso projeto ele consistiu no retrofit das unidades, tá bom? Então ele é um projeto que o terreno ele está na beira-mar, onde a gente tem esse trecho aqui na frente, que era uma área com redário, com piscina, né, com bar, mas nesse primeiro momento do projeto, a gente se focou apenas no retrofit das unidades. Então, para vocês entenderem um pouco do projeto, tá? Aqui está uma imagem do projeto como a gente conheceu, né, lá atrás, em 2018. Então, basicamente, a gente está falando de um condomínio que tem aproximadamente 20 anos de idade. Em termos de hotelaria, é um edifício é um condomínio já bastante antigo, né, a própria linguagem, né, os elementos utilizados, apesar da gente ter algumas questões interessantes, como esse quiosque aqui, né, com a coberta em piaçava, que é extremamente tradicional aqui, extremamente vernacular no litoral nordestino, mas que também tem esse elemento aqui ao lado, ó, que era toda a parte de lazer, churrasqueira, tinha um apoio de piscina, uma área de chuveiro. Então, funcionalmente, algumas coisas atendiam, né, de certo modo, mas que realmente precisava ser repensado, né? O cliente ele tinha um interesse muito grande de mudar completamente a imagem do empreendimento, né? E aí outra questão importante era do ponto de vista financeiro, né? Para que o cliente conseguisse ter mais reservas e, ao mesmo tempo, cobrar mais pelo ticket de hospedagem, ele precisava mudar a cara do empreendimento dele. E aí aqui a gente vai entrar já no segundo ponto que eu destaco lá no título da apresentação, tá? Do processo. E aí vocês vão entender o porquê. Esse foi um projeto extremamente interessante por uma série de fatores complicadores, né? O primeiro deles, e vai ser um fator-chave, é a questão da mão de obra, tá? O cliente ele decidiu utilizar uma mão de obra local, não especializada, o que complicou bastante uma série de soluções projetuais, tá? Por exemplo, esse elemento aqui, que o meu sócio está fazendo a análise da laje, ele, a princípio, ele tinha sido pensado para ser construído todo em concreto, né? E aí, a princípio, a gente teve uma série de problemas na execução, e aí, enfim, a gente não conseguiu executar como havia pensado, e por uma questão também de custo e do condicionante da mão de obra, a gente precisou rever, né, toda a questão da materialidade que a gente havia pensado para esse projeto. Então, foram coisas que foram surgindo ao longo do nosso processo, né? Não necessariamente projetual, mas no processo de execução propriamente dito, que precisaram muitas vezes ser resolvidos em obra, né? Então, também tinha esse fator, né? O nosso escritório hoje está situado no Recife, essa era uma obra em Maragogi, por mais que a tecnologia permita, né, esse contato, mas muitas vezes tinham coisas que precisavam ser resolvidas em loco, né? A gente precisava sentar para explicar várias das soluções para essa mão de obra, né? Então, esse foi um projeto que, do ponto de vista do interior, não teve tanta alteração, né, do ponto de vista da planta original, né? Foi mais da ambiência, dos revestimentos, do novo mobiliário, né? E do ponto de vista de alteração propriamente dita, a gente vai ter a abertura, né, desse grande portal. Não sei se vocês lembram, mas inicialmente, né, o projeto ele tinha essa porta em madeira pequena e uma janela de 2 folhas aqui. E a gente percebeu que existia muito pouca comunicação de quem estava aqui dentro, né, na sala do bangalô, com a área de lazer da família. Então, a gente cria esse grande vão, tá certo? Ao mesmo tempo que a gente cria esse novo elemento aqui, permitindo que o uso, né, grande parte do uso da família esteja para fora do edifício. Bom, e aqui a gente tem algumas imagens, né? Esse projeto ele está praticamente todo finalizado, né? Acho que grande parte das casas hoje já estão prontas. Aqui tem algumas vistas, né? E aí aqui eu destaco, né, a própria posição, né, que foram implantados esses bangalôs aqui, tá? Desculpa, os gazebos aqui, tá bom? Que consiste na área de lazer, com a mesa, área de churrasqueira, o apoio de pia. Então, a própria implantação desse elemento aqui no terreno
já cria uma série de perspectivas, de experiências divisadas para quem está percorrendo, também para quem está utilizando esses espaços. Ao mesmo tempo que uma preocupação muito grande que a gente tinha aqui era que, ao mesmo tempo que esses espaços fossem abertos, né, vocês percebem que não tem nenhuma divisória entre os bangalôs, mas que existisse uma certa reserva, né, de quem estivesse utilizando, né, de que você pudesse estar aqui com sua família sem ter tanta visão de quem está aqui hospedado no bangalô ao lado. Então, de determinados pontos, essa percepção a gente acabou escondendo um pouco para trazer realmente essa reserva para os hóspedes. Então, aqui mais algumas imagens à noite do projeto finalizado. Então, como eu estava falando, né, a gente não conseguiu executar em concreto como a gente havia previsto, mas aí a gente utiliza esse revestimento, né, esse porcelanato em placa, uma placa retangular que simula um pouco essa materialidade que a gente estava buscando lá inicialmente no projeto, ao mesmo tempo que a gente cria esse diálogo, né, com alguns elementos mais vernaculares, esse próprio forro, né, em lambris de madeira, esses elementos, essas mesas mais rústicas em madeira natural. Então, a gente sempre tenta estabelecer esse diálogo, né, entre elementos mais vernaculares com algumas referências mais contemporâneas. Pessoal, não sei se eu estou falando muito rápido, se surgir alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá? Ou o pessoal da organização pode anotar e a gente conversa um pouco no final, tá bom? Tá, tudo certo. Tudo bem, né? Qualquer coisa vocês vão anotando, ou vocês me interrompem, não tem problema, tá, pessoal? Pode deixar que no final a gente vai abrir também para algumas perguntas. Ah, ótimo, gente. Pronto, e aqui a gente tem algumas imagens internas, né? Como eu havia falado, internamente a transformação, né? O retrofit, ele estava mais, a gente costuma falar, em limpar um pouco o que existia anteriormente, né? Havia alguns excessos de materiais, de texturas, né? Faltava um pouco de padronização do empreendimento. Então, o esforço aqui foi mais de limpar, criar algumas experiências em termos de iluminação, né, fazer exatamente essa brincadeira que a gente gosta, né, de estabelecer esse diálogo de elementos mais vernaculares, como essas luminárias que a gente foi buscar em alguns artesãos locais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, algumas arandelas externas, a gente traz esses pendentes, essa iluminação, ela vem aqui para dentro dos quartos também. Então, foram trocados também todos os elementos da sala de estar, a própria mesa. Então, tudo que vocês estão vendo aqui em termos de mobiliário, alguns foram desenhados internamente pelo escritório, outros a gente buscou em artesãos locais, como eu comentei com vocês. Bom, e aí, coincidentemente, né, o próximo projeto ele também está situado em Maragogi, na praia de Maragogi, em Alagoas. Esse é um projeto relativamente contemporâneo ao anterior, tá? Só que a tipologia ela é completamente diferente. Aqui a gente está falando de apartamentos de flats. Era um terreno, a princípio, para apartamentos de flats até pequeno, eram três lotes que precisaram ser remembrados, tá? E aí, por uma questão de necessidade do cliente, a área construída, como vocês estão percebendo aqui, né, 4.200 metros quadrados, a gente acabou precisando adensar bastante esse edifício dentro do terreno. Só em termos de empreendimento, para vocês entenderem, o projeto ele tem 54 apartamentos e 54 vagas de garagem. Então, o que é que acontece? Esse é um projeto que, para atender, né, a demanda do cliente, a demanda financeira do cliente para viabilizar o empreendimento, a princípio a gente tinha uma demanda de buscar entre 48 e 52 unidades, né, unidades de flats, e aí a gente conseguiu chegar nesse número quase mágico, né, de 54 unidades. Né? Em virtude disso, né, eu não sei se vocês sabem, mas para viabilizar o empreendimento de flat, obrigatoriamente a gente precisa ter uma unidade de garagem para cada apartamento. Tá? A legislação não pedia isso, a gente poderia ter um número menor de vagas de garagem aqui nesse projeto. E aí, essas 54 vagas, né, fizeram com que a gente precisasse criar um semiterrado de estacionamento aqui. Acho que não sei se está dando para perceber
esses cobogóis aqui, tá? No nível térreo, então ele está semi-enterrado e, consequentemente, o térreo ele fica numa cota mais 1,50 em relação à rua. Tá? Então, isso foi muito em virtude dessa necessidade de abrigar um estacionamento com 54 vagas aqui. Outra questão que a gente percebeu lá, ao entender um pouco o contexto, era que a Praia de Maragogi ela é um pouco carente de alguns equipamentos, como comércios e serviços. Tá? Não sei se alguém conhece a praia, mas, por exemplo, a gente não tem uma quantidade razoável e interessante de restaurantes. Então, a gente cria aqui, no pavimento térreo, um restaurante que vai atender, ao mesmo tempo, os hóspedes aqui dos flats, como também a vizinhança, né? As pessoas que estão hospedadas no entorno vão poder utilizar esse empreendimento. Então, os dois pavimentos superiores, o térreo aqui, além do restaurante, a gente vai ter toda a parte técnica e ainda umas vagas de garagem também no térreo, certo? A gente não conseguiu colocar todas as 54 no subsolo. Nos dois pavimentos superiores, a gente vai estar concentrado todos os quartos. E na laje, a gente vai concentrar toda a área de piscina, tá? Piscina, bar, alguns equipamentos comuns, como sala de ginástica, sala de jogos, enfim. E aí uma questão bem interessante que a gente tem nesse projeto, que a gente ficou bastante feliz com o resultado, e aí eu já faço a ponte aqui com a terceira palavrinha, né, que a gente destaca lá no nosso título, que é a experiência, né? E aí, nesse projeto especificamente, a gente decidiu fugir um pouquinho da ideia convencional de criar uma marcação muito forte da chegada do prédio, né? Então, a solução que a gente encontra, ela quase assume um posicionamento dramático, né? Muitas vezes, à primeira vista, não se identifica onde é o acesso, mas a gente, e aí, novamente, buscando essa questão da experiência, brinca um pouco com a questão de materialidade, e aí na próxima imagem vocês vão entender isso, o próprio jogo de sombra e luz aqui, criando essa indução para essa rampa de acesso que vocês vão entender mais à frente. E aí, né, reforçando a questão da experiência, né, um dos pontos que a gente precisou trabalhar bastante nesse projeto, e aí para que vocês entendam, esse edifício de flats, ele não está na beira-mar, tá? Ele está uma quadra atrás. Então, para que a gente fugisse dos vizinhos que estão à frente dele, possibilitando que quem estivesse na piscina conseguisse contemplar, né, toda a vista do mar, né, exatamente reforçando a ideia da piscina infinita, foi exatamente ter que estudar bastante a questão das alturas, né? Isso influenciou, por exemplo, em soluções de laje, no pé direito dos edifícios, para que a gente conseguisse, ao mesmo tempo que respeitar a legislação local, tá? Que não possibilitava que a gente subisse mais o gabarito do edifício, ao mesmo tempo que a gente conseguisse produzir um resultado onde a vista de quem está aqui em cima conseguisse ter essa percepção prolongada, né, de uma piscina que ela quase que se prolonga e avança em direção ao mar de Maragogi. Então, essa piscina aqui, ela deu um pouquinho de trabalho do ponto de vista de estudar essa relação, mas o resultado, a gente ficou bastante feliz com o resultado que a gente alcançou nesse projeto. Essa vista aqui é uma vista da entrada, tá? Da rampa de acesso. Então, à medida que você passa por aquele portal, só para vocês entenderem, eu vou voltar aqui. Então, imagine que eu estou aqui. Quando eu passo desse primeiro portal aqui, vocês chegam nessa rampa. Então, a gente cria essa ambiência. É uma rampa que, ela, a princípio, ela parece não ser tão larga, né? Mas ela é bastante acessível. A gente criou todo esse paisagismo, né, proporcionando toda uma ambiência que quase que abraça a pessoa que está ali, ao mesmo tempo que a gente vai brincar com alguns elementos que a gente gosta bastante, desse piso cimentício, ao mesmo tempo que a gente vai vir com essa pedra, um revestimento mais rústico, que também vai invadir um pouco para o interior do edifício. A gente vai trabalhar com algumas texturas um pouco até mais agressivas, como o próprio cortem aqui, então a gente vai jogar um pouco com essas referências mais contemporâneas, ao mesmo tempo com uma linguagem um pouco mais vernacular. E aqui essa é uma vista logo para quem chega da rampa, né? Então seria um terceiro momento, estou na fachada,
percorri a rampa, né? Então tem toda aquela lógica do Promenade e do Corbusier, né? De você criar a experiência, de não ser apenas um elemento que te liga de um lugar ao outro, mas que você gere experiência nesse percurso. Então você chega nesse terceiro momento, que é o momento do check-in, né? Dos hóspedes. Então, esse é um hall, né? Um hall de entrada com pé direito duplo, né? Então, como eu falei, o elemento da pedra ele se prolonga e adentra para o interior. Então, a gente vai ter uma série de elementos, né? O próprio piso cimentício ele também invade, assim como começa a aparecer a madeira aqui com destaque nesse contato aqui da parte do restaurante. E essa aqui é uma vista de quem está no restaurante olhando para a rampa de acesso. Então, a gente prezou bastante por... Apesar de ser um edifício que ele está bastante adensado do ponto de vista da forma como ele se insere dentro do terreno, mas é um edifício que ele busca dialogar, criar conexões visuais, permeáveis, sempre que possível, né? Para que, por mais que você tenha esse jogo, né, de esconder algumas coisas, mas que você também consiga entender um pouco do que acontece no entorno, né? No que acontece em outros ambientes. Bom, e aí a gente vem para um projeto bem atual, né? Esse é um projeto que a gente ainda está em fase de aprovação junto a um cliente, é um projeto que está sendo desenvolvido nesse momento. Inclusive, ele foi aprovado algumas questões nessa última semana, que é o projeto do Dublê Hotel, tá? E aí é um projeto que ele tem uma peculiaridade, que é a necessidade de ser feito o retrofit em todo o hotel. Então, ele é um projeto que ele vai precisar ser faseado no momento que as obras no hotel não vão ser possíveis de forma que todo o hotel pare. Então, a gente vai ter que desenvolver a obra por etapas, né, para que ele possa funcionar ao mesmo tempo que a obra aconteça. Tá? Então, do ponto de vista da obra, para que vocês entendam, tem um projeto do subsolo, que é onde acontecem as atividades técnicas e administrativas do hotel. O térreo ele vai possuir hoje tanto o acesso, né, o hall de acesso, como uma boulangerie, né, que vai servir tanto para o café da manhã dos hóspedes, como para qualquer visitante. A gente também vai estar desenvolvendo a proposta para a reforma dos quartos, como também a proposta para o retrofit de toda a fachada. Então, vocês vão entender um pouco mais adiante. Então, essa aqui é algumas vistas iniciais do projeto. Então, essa é uma vista. Aqui mais ao centro, a gente tem uma vista de quando você entra, né, no hall do hotel, olhando para a rua. Essa vista aqui, lateralmente, é uma vista do último piso. Então, é um projeto que ele está muito próximo à Praia de Boa Viagem. São 2 quadras, né, atrás da praia. A gente acaba não tendo tanta vista, então isso é algo que a gente acabou não podendo usar como potencial, né, ou tomar partido dessa condição, porque ele está muito escondido em relação aos edifícios vizinhos. E aí é que começa a proposta, né? Então, anteriormente a gente tinha um acesso de um prédio muito confuso, e a ideia realmente era criar essa nova identidade, né? Exatamente com esses elementos mais contemporâneos, que a gente gosta bastante, criando essa ambiência de um espaço que, ao mesmo tempo, vai ser o acesso do hotel, como também um espaço para o café, né? Para o café ou a boulangerie. Inclusive, já tem a empresa que vai fornecer, né, esse serviço, né, que é o Mendes Café. Então, a gente precisou trabalhar toda essa área de acesso, tá? O acesso ao subsolo, ele futuramente não vai acontecer, tá? A gente não tem vagas de garagem no hotel. Essa, inclusive, não é uma exigência legal, os hotéis não precisam ter vagas de estacionamento. Ao mesmo tempo que a gente traz para o projeto alguns elementos que servem como uma gentileza para a cidade, né? A gente rebaixa alguns elementos como a jardineira, né? Criando, ao mesmo tempo que o elemento da jardineira pode funcionar como um banco para o pedestre. A gente prolonga esse jardim também para a escala da rua, criando essas amenidades. Essa vista aqui já é uma vista do interior, então essa aqui é a porta principal do hotel, então você, ao mesmo tempo que você vai acessar a boulangerie, você também faz o seu check-in. Esse é um processo muito comum na hotelaria contemporânea, né, de você exatamente misturar esses ambientes, né, esses fluxos,
né, do hall, do hotel, com outros equipamentos, como bares, restaurantes. Então, tudo isso funcionando como um único espaço, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa, ainda assim, criar uma certa privacidade, né? Como, por exemplo, aqui a gente cria esse brise, né, com esse ripado em madeira, para esconder um pouco a área dos elevadores, né? Então, se você é um hóspede e quer passar direto para subir para o seu quarto, você pode vir aqui pelo canto direito e já acessa direto os elevadores, tá? Então, mais uma vez, esse é um projeto que a gente prezou por trabalhar algumas materialidades, né, muito vernaculares, como o próprio uso desse tijolo, dessa plaqueta de um tijolo rústico, algumas cores, né, algumas paletas de cores que transitam muito por uma coisa meio terracota, né, uma coisa muito raiz, né, muito de origem. Então, o proprietário do hotel, ele particularmente gosta muito dessa coisa regional. Então, essas foram algumas das diretrizes que nos direcionaram, né, para esse resultado que vocês estão vendo aqui. Então, essa aqui é mais uma vista do hotel, né, de alguns espaços. Então, como eu falei anteriormente, né, os espaços do hotel eles vão se misturar. Então, você pode estar fazendo o seu check-in sentado nesse sofá, ao mesmo tempo que você pode pedir um café. Tá? Então, a ideia é que essas experiências elas realmente se misturem. Bom, aqui a gente tem algumas imagens do quarto, né? Então, no quarto, a gente precisou, ao mesmo tempo, né? O cliente ele trouxe essa demanda, né? De simplificar um pouco e padronizar o layout dos quartos, ao mesmo tempo que buscando algumas soluções mais atuais, né? Mais modernas. Só um instante, pessoal, para eu colocar a bateria. Bom, então, como eu estava falando, a ideia aqui nesse quarto exatamente era criar alguns padrões, porque uma peculiaridade do hotel é que em cada pavimento ele possui 6 quartos com plantas completamente diferentes. Então, hoje o hotel ele tem 6 quartos completamente diferentes, onde é muito difícil para um hóspede, por exemplo, identificar padrões, né, uma mesma linguagem do hotel. E essa é uma questão bastante importante para a hotelaria, né, para que os quartos, coisas como o próprio jogo de cama, os elementos, os mobiliários, eles sigam uma certa padronização. Então, esse foi um dos desafios que a gente precisou resolver, né, ao propor esse projeto desse quarto. E aqui algumas imagens do banheiro. Né? Então, o banheiro original era um banheiro que ele tinha algumas soluções que apertavam muito, eram soluções que não ampliavam, são banheiros, em sua grande parte, pequenos, que, por uma questão de escolhas erradas de um material ou de uma peça, acabavam não podendo ser otimizados ou utilizados da melhor forma possível. Então, aqui são algumas imagens, né, do edifício, como ele está hoje, né, como a gente encontrou com ele. A gente tem aqui um centro, a fachada principal. Essa vista aqui na lateral esquerda da minha tela é uma vista de quem está na Avenida Conselheira Guiar, que é uma avenida extremamente importante no bairro de Boa Viagem. Então, percebam como o edifício está num ponto muito estratégico da cidade, porém, ele está ali numa condição muito escondido, né? A própria escala dele coloca ele numa condição quase que inferior aos vizinhos. O material, a linguagem, né? A gente está falando aqui de um edifício de mais de 30 anos de idade. Então, é um edifício que ele está num ponto muito estratégico da cidade, mas que a sua condição não privilegia isso. Né? E aqui tem alguma imagem, no canto direito, uma imagem do acesso atual do hotel, né? Um acesso muito confuso, em que se mistura rampa com escada, não está sendo algo que não acontece da melhor forma. Então, esse foi um projeto que precisou olhar com carinho para esses pontos assim. E aqui, essa aqui é a proposta, né? A proposta que a gente acabou aprovando na última semana com o cliente. Então, a gente tem aqui, no canto esquerdo, uma vista do pôr do sol, né, de como a gente vai ter alguns elementos para iluminar essa fachada. A gente resolveu padronizar e tirar aqueles recortes originais que existiam
na própria forma do volume, né, dessa torre principal. Então, a gente uniformiza isso, ao mesmo tempo que brinca com a linguagem, ao mesmo tempo que sóbria, mais dinâmica. Tá? A gente trabalha também aqui essa caixa de escada com alguns revestimentos que a gente propositalmente busca criar essa confusão para esconder as janelas da caixa de escada, criando essa textura aqui, brincando um pouco, trazendo um pouco um lado lúdico que a gente gosta de trazer o tempo todo nos nossos projetos. Bom, e aí... bom, para fechar, né, um pouco da apresentação, eu destaquei aqui alguns projetos do ponto de vista residencial. Tá? Esses são projetos que ainda estão em fase de estudo preliminar, ainda estão sendo desenvolvidos internamente dentro do escritório, tá? Mas que já dá para vocês terem um pouco das ideias que a gente tem em termos de arquitetura residencial. Então, essa primeira casa, ela é uma casa bem interessante, principalmente pelo terreno que ela foi implantada, né? A casa MF1. Todas as casas que eu vou mostrar aqui agora, elas são casas para condomínio, tá? Para condomínios de campo. E aí, essa primeira casa, esse é um condomínio aqui próximo à cidade do Recife. Tá? Essa é uma tipologia de uma casa de aproximadamente 160 metros quadrados com 3 quartos. E a particularidade dela é o terreno, né? Ela é implantada num terreno extremamente com declive acentuado. Bom, e aqui eu trouxe algumas vistas da fachada dessa casa. E aí, inicialmente, a ideia foi que a casa pudesse ter, né, para quem tivesse aqui nessa entrada, na fachada principal dela, um aspecto realmente mais singelo, né, até certo ponto mais bucólico, né? A ideia era que buscasse que o cliente pudesse ter esse aspecto realmente de você estar indo para uma casa de campo. Então, vocês vão perceber que os elementos e as soluções utilizadas aqui vão exatamente nesse sentido, né, de uma vernacularidade, de uma simplicidade, tá? Mas que de nenhum modo vai deixar de lado questões como o conforto dos clientes ou a preocupação com as intempéries e os elementos climáticos, como eu trouxe lá no início da apresentação, né? Então, é uma casa que ela vai o tempo todo ali estar buscando por esses beirais que se prolongam, né? E aí, esse projeto aqui, particularmente, ele foi muito interessante pela forma que a gente conseguiu acomodar todo o programa, né, sem alterar o terreno de uma forma extremamente custosa, ou seja, esse é um projeto que ele não vai precisar fazer grandes recortes de terra. Acredito que vocês já devam saber um pouco, né, que dentro de uma obra de arquitetura, essa movimentação de terra, ela consiste em grande parte do orçamento do projeto. Então, quando a gente se depara com um terreno como esse, você ocupar o terreno da melhor forma, né, o teu programa arquitetônico e a solução do invólucro, dependendo da forma como você coloca ele no terreno, isso vai encarecer ou não muito para o teu cliente. Então, nesse projeto, a gente conseguiu chegar num resultado bastante feliz, tá? Onde a gente vai criar, a gente decidiu desde o início separar completamente a área dos quartos, tá? Criando algo mais reservado para os moradores, separando exatamente da área de convívio, da área do deck, da piscina infinita, aqui, onde essas atividades elas podem estar acontecendo separadas, né? Eu posso estar dormindo, ao mesmo tempo que está acontecendo uma reunião, um encontro aqui nessa área, no nível mais inferior, tá? E aí, só voltando aqui, esse é um projeto que a gente tentou privilegiar ao máximo esse contato, né, com essa vegetação local existente. Então, a casa, a ideia era que ela pudesse se abrir quase como se ela estivesse se jogando em direção a essa vegetação existente, né? Não apenas a casa, mas a própria piscina, como essa imagem aqui, como vocês podem ver, ela quase como ela se oferece, né? Ela estende a mão para essa vegetação, para esse contexto aí próximo. E aí a segunda casa, né, que hoje a gente chama ela de casa pátio, ela está localizada no mesmo condomínio, só que aí ela vai seguir, né, só para que vocês entendam como a gente, dentro do escritório,
a gente acaba, muitas vezes, seguindo por umas linguagens ou por algumas soluções mais distintas, né? Então, enquanto na primeira casa a gente buscou uma linguagem, né, mais vernacular, mais tradicional, nesse segundo projeto, mesmo estando no mesmo condomínio, ele está situado num terreno agora plano, tá? E a linguagem utilizada nele é uma linguagem mais monolítica, tá? Então, aí, indo de encontro a algumas referências mais contemporâneas e até menos regionais do que a gente mostrou em outros projetos. Então, essa é uma casa de 4 quartos, com aproximadamente, acredito que ela está em torno de 300 a 320 metros quadrados. Essa aqui é a vista da fachada original. E aqui, esse foi um projeto, né, que propositalmente a gente quis voltar toda a casa, né, olhando para dentro, olhando para esse pátio que ele é criado nos fundos do terreno. Então, vocês podem perceber que essa intenção fez com que essa fachada frontal, que é mais oeste, então é uma fachada que ela recebe o sol de maneira mais severa, ela é um pouco mais fechada e mais intimista. Ao mesmo tempo que quando a gente se volta para o quintal, a gente chega numa ambiência completamente diferente, onde a família pode estar exatamente contemplando não apenas o jardim, mas todas as atividades que vão se dar aqui na área da piscina. Então, aqui nessa vista, é possível ver um pouco dos diferentes espaços que a gente conseguiu criar numa mesma piscina. Então, dentro de um mesmo polígono, de um mesmo retângulo, a gente desenvolve, né? Isso é uma questão que a gente gosta bastante de estar privilegiando no projeto, né? Dentro da mesma piscina, está trabalhando com experiências distintas. Então, a gente vai ter aqui banco molhado, né? O próprio deck molhado, onde você pode estar deitado. A gente parte para uma transição com escadaria e uma piscina mais profunda aqui, né? Então, a gente vai ter aqui em contato o Fire Space, né? Onde você pode estar se reunindo aqui, e também toda essa área de deck que está completamente interligado com a área da residência, da churrasqueira no interior da casa. Bom, pessoal, então, a apresentação, né? Eu queria agradecer mais uma vez. Aqui, nesse último slide, eu estou deixando meu contato. Aqui é o e-mail do escritório, vocês fiquem bastante à vontade para entrar em contato, conversar, tirar alguma dúvida. E aqui está o Instagram do escritório, caso vocês também queiram acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia e dos nossos projetos. Tá bom? Então, obrigado. Deixa eu só parar a apresentação. Muito obrigada, mas eu acho que todo mundo gostou bastante de ver também, até porque é uma perspectiva bem diferente do que a gente está acostumado, um lugar mais litorâneo. Eu abro para perguntas, então, se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho uma só, uma que são várias, mas tá. O que acontece? As escolhas de materialidade que o senhor faz, pelo seu início de palestra, já dá para ver que o senhor leva em questão o entorno, toda essa questão. Mas quais são os materiais que o senhor tem preferência em escolher? Tipo, por exemplo, no projeto mais próximo da praia, o senhor usa certas, sabe? Esse tipo de coisa. Fernanda, ótima pergunta, ótima mesmo. De cara, assim, uma frase que a gente traz muito debaixo do braço no escritório é que a gente busca muito uma questão de verdade nos materiais, tá? E quando eu falo verdade dos materiais, é no sentido de que se a gente quer uma textura mais rústica e mais vernacular, a gente vai buscar uma pedra, e aí uma pedra de verdade, não necessariamente um papel de parede que imita uma pedra. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu seja contra papel de parede ou contra um porcelanato de R$250. Tá? Pelo contrário, eu sei que esse tipo de material traz uma série de benefícios. Mas essa é uma linha que a gente, de início, sempre tenta seguir. Quando você fala dessas escolhas de materiais, pensando no local, essa é uma questão também bastante determinante nos projetos, porque, por exemplo, essa questão da umidade, por exemplo, aqui na nossa região, ela influencia, por exemplo, de não poder, muitas vezes, utilizar numa fachada de um grande edifício vertical apenas um revestimento com massa. Né? A gente vê, por exemplo, em cidades como São Paulo,
uma série de edifícios com fachadas extremamente mais simples, enquanto que aqui, por essa questão de umidade, de um período do ano com chuvas extremamente forte, essas fachadas elas não podem ser executadas com esse tipo de material. A gente acaba precisando buscar porcelanatos, alumínio composto, algum material que proteja mais. Mas aí, essa tua pergunta em relação à praia, ela é bastante interessante, porque quando a gente pensa os projetos de praia, a linguagem é completamente diferente. Tá? E aí, particularmente, a gente tem visto que existe uma tendência muito forte e atual por um resgate, por uma vernacularidade na arquitetura. Inclusive, acho que há 2 anos atrás, acho que foi 2 anos atrás, a Feira de Milão de Design, ela priorizou bastante isso, né? Trazer o artesão, trazer essa coisa do material original, do tecido, né? Da onde é que vem o tecido da almofada, ou aquele tapete que custa R$2.500, da onde é que vem? Quem é que faz? Então, essa verdade, essa vernacularidade que se perdeu, né, por muito tempo, a gente tem tentado trazer, né, para os projetos, ao mesmo tempo que, não sei se deu para perceber, mas a gente também tem algumas referências, a gente segue uma série de escritórios europeus, uma série de grandes referências nacionais, de São Paulo, Rio, enfim. Então, a gente tenta fazer o tempo todo essa mistura nos projetos. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta ali no chat do Clayton, perguntando se no Costa Dourada Village a mão de obra não especializada por parte do cliente interferiu na execução do projeto original e se isso gerou algum empecilho no escritório para adequar o projeto. Vamos lá. Em termos de readequação do projeto, deu um bocado de trabalho, sim. É algo que a gente tenta evitar, né, mas que invariavelmente acaba ocorrendo, sim, né, são imprevistos que surgem. Essa foi uma questão que ela foi bem curiosa, né, porque várias soluções que a gente trazia, o cliente acabava recebendo isso com desconfiança, né, era como se ele não acreditasse que fosse dar certo as soluções, né, ele precisava ver construído para acreditar. E aí, essas alterações, só para vocês entenderem, por exemplo, a gente fez uma espécie de um teste na primeira casa que foi reformada, que foi retrofitada. Então, essa primeira casa, ela foi uma casa que ela teve uma série de retrabalhos. Então, consequentemente, né, quando a gente finalizou essa casa do jeito que a gente queria e partiu para as outras casas, a gente partiu para as outras casas sabendo o que tinha dado errado. Então, só para vocês terem uma ideia de valores aproximados, o retrofit da primeira casa, que foi a que sofreu ajustes, custou em torno de R$100 mil, tá? Um número aproximado. Então, as outras casas, esse valor já caía para 80, 85. Então, é como se, durante o processo, a própria equipe, né, o que eu chamei de mão de obra não especializada, ela foi se adequando e aprendendo. Então, tinha esse lado positivo da repetição do projeto. Era um projeto, em certo ponto, fácil e pensado para ser replicado. Então, a gente sofreu um pouco na primeira casa, né, até essa mão de obra aí se adequando. Mas aí depois o projeto acaba deslanchando. Acho que é isso, então. O nosso tempo já está esgotado, né, Fê? Mas muito obrigada, Moisés, pela disponibilidade. Eu acho que todo mundo aproveitou bastante a palestra aqui, foi muito boa. E não sei se mais alguém tem algum recado, alguma coisa para falar. Não tenho mais recado. Por favor, pessoas que preencheram a lista, tem um recado. Pessoas que preencheram a lista, por favor, só verifiquem se os nomes e os CGUs estão certinhos. E é isso, gente. Muito obrigada. Até amanhã. Muito obrigada, Moisés, de novo. Boa noite. Bom descanso a todos. Obrigado, pessoal. Valeu o espaço. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.